Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal para o estudo de O Livro dos Médiuns. Nós estamos estudando na segunda parte o capítulo 4, que trata da teoria das manifestações físicas. O item que estamos estudando é o 74, onde Kardec faz perguntas ao Espírito São Luís, e hoje estudaremos a pergunta de número 8. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Resposta: combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite. E o espírito Miramês comenta essa questão, nos dizendo que a mediunidade se encontra presente em situações das mais variadas, explicando muitos mistérios a quem pesquisa, como no caso de Allan Kardec. Se não fosse a mediunidade, como poderia ele saber as coisas espirituais e entender as manifestações inteligentes? Na questão da movimentação das mesas, o espírito aure forças no fluido universal e o associa com o seu próprio fluido e o do médium, que podemos chamar de ectoplasma, formando assim alavancas fluídicas ou, como poderíamos figurar para melhor entendimento, mãos fluídicas. Por vezes, com a mesma resistência de mãos humanas, como se deu em muitos casos por esse método. O espírito levanta peso descomunais, estarrecendo até os sábios ao presenciarem esses fenômenos. É a chamada mediunidade de efeitos físicos. O espírito pode ainda materializar-se, formando um corpo que desejar, quase sempre com a forma que teve na reencarnação anterior. O espírito ou os benfeitores espirituais usam para isso de um médium de efeitos físicos, que libera o ectoplasma, em cuja composição notamos o fósforo em regular proporção. A mediunidade de efeitos físicos, de certa maneira, apresenta alguns perigos para os que desconhecem os trabalhos invisíveis que se movimentam nessa operação espiritual. Em quase todos os casos, se reúnem para essa manifestação encarnados e desencarnados, espíritos bargantes que desconhecem a conduta cristã e não se interessam pelas posturas que o Evangelho nos ensina. Os medianeiros de materialização devem ser orientados por espíritas que conhecem a doutrina dos espíritos na sua mais alta estrutura de amor. O médium deve obedecer a essa orientação para aproveitar mais as reuniões de efeitos físicos. Do contrário, é bem melhor não fazer tais reuniões. O que se vê nos caminhos de tais médiuns é a completa desarmonia psíquica, já que sintonizam com espíritos das trevas e são por eles orientados. Como já dissemos em muitas mensagens, o princípio da mediunidade, seja ela qual for, é a sintonia. O médium atrai para junto de si o que é, o que pensa e vive. O caso de Judas é um exemplo claro. Ele andou junto com o Divino Mestre, no entanto, foi seduzido para traí-lo. Os nossos sentimentos são dirigidos por nós, e os nossos pensamentos levam a nossa mensagem, e a nossa educação depende de nós, bem como a nossa disciplina. O que recebemos da bondade dos benfeitores é a indução. Aceitar ou não depende de nós. A doutrina dos espíritos é farta de instituições sublimadas que nos mostram todos os preceitos que nos levam à educação dos nossos sentimentos. Se não os quisermos, no entanto, nada será feito e responderemos pelas consequências. O viver é semear e, na continuação da vida, encontramos a colheita. Os espíritos movimentam corpos sólidos e essas manifestações foram constatadas em todas as épocas, porque o fluido universal se encontra em toda parte, na missão que Deus lhe deu, mas sempre usam alguém que tenha dons mediúnicos, que se encontram em todas as classes da humanidade.
Quando falamos na materialização dos espíritos, podemos dizer que muitos se interessam por essa operação para se mostrar aos encarnados, dizendo pela prática que ninguém morre. Movimento esse já muito discutido e analisado por grandes sábios do mundo em muitas épocas, ficando comprovado que verdadeiramente os espíritos usam da energia ectoplasmática nos seus aparecimentos aos chamados vivos. Agora, o interesse maior dos benfeitores espirituais é reformar os homens e instruí-los acerca da vida espiritual, tornando-os melhores, pois os seres humanos, conscientizados dos seus dons e de suas forças, sendo bem usadas, podem alcançar a felicidade. Empenhamo-nos em escrever alguma coisa no que tange à educação, porque nós outros precisamos igualmente dela e da disciplina, por encontrarmos em nós a falta dessa harmonia. São vias por que passamos para atingir o amor. Os ensinamentos não são nossos, eles vêm de Deus, e quem diz isso é o nosso Senhor Jesus Cristo, como citado em João. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensinamento não é meu, e sim daquele que me enviou. João capítulo 7, versículo 16. Jesus foi o médium de Deus para transmitir aos homens esse tesouro de luz, o Evangelho.